Olá, pessoal. Então, vou continuar a leitura aqui desse texto que eu estou desenvolvendo esse estudo. É um texto de Eva Pierrakos, do trabalho do Patchwork, Caminho da Autotransformação, sobre o desejo válido de ser amado. E o subtítulo aqui agora, que vamos finalizar, a terceira parte desse vídeo é uma sequência que eu gravei na sequência para poder facilitar, ficarem vídeos um pouco menores. Agora, então, eu vou ler para vocês aqui o amor forçado. Esse desejo válido de ser amado vem falando para a gente sobre a gente dar liberdade ao amor, para o amor ser, para o amor existir, entre a forma assertiva de amar, se sabemos mesmo amar, se estamos sabendo como que a gente está conduzindo o amor nas nossas relações, né? Então, essa terceira e última parte aqui, vem aqui agora o amor forçado. Por dentro, vocês constantemente querem forçar os outros a amá-los. Então, é falando sobre como que a gente pode conseguir também reverter, né, esse ciclo e trazer o amor de uma forma mais assertiva na vida da gente. Por dentro, vocês constantemente querem forçar os outros a amá-los. O disfarce é a vontade de ser aprovado. Mas, em última análise, vocês querem forçar as pessoas a amá-los. E amor forçado não é amor. A criança que existe em vocês não percebe isso. Mas quando vocês identificarem essas correntes, detectarão a corrente interior que diz claramente: os outros precisam me amar. As pessoas mais fracas, com motivações doentias, podem parecer que cedem temporariamente e que obedecem ao seu comando. No entanto, esta reação só pode trazer vazio e decepção, pois não é o que vocês realmente almejam e que, na verdade, não terão enquanto não abandonarem essa atitude de forçar os outros. A alma forte e madura não pode ser coagida a submeter-se. Ela só funciona em liberdade. Além do mais, vocês nunca respeitarão de fato a pessoa que obedecer a este comando. Só se pode respeitar a pessoa que ama. Só se pode respeitar a pessoa que ama espontaneamente. No entanto, vocês só receberão esta dádiva espontânea se não forçarem. Não é possível experimentar a dádiva espontânea do amor enquanto a tendência a forçar não for detectada pelo consciente. Assim, primeiro é preciso deixar as pessoas livres, dando-lhes a opção de amá-los ou não. Isto não significa que vocês sempre ficarão contentes com a opção do outro. No entanto, se enfrentarem a tristeza, ela não lhes fará mal. A gratificação do amor espontâneo será enorme. A esta altura, vocês compreenderão que no passado vinham rejeitando a oportunidade de receber um único, verdadeiro e valioso que existe. Um único amor verdadeiro e valioso que existe. Por favor, meus amigos, não me entendam mal. Quando digo que vocês forçam os outros a amá-los, não estou me referindo a atitudes conscientes, estou falando de emoções. Se vocês entenderem o que está por trás das reações emocionais, verão que tenho razão. Agora o subtítulo aqui, Dar Liberdade, um outro subtítulo aqui dentro, que chama-se Dar Liberdade. Vocês aprenderão agora a tomar a atitude generosa de deixar os outros livres, não apenas para errar, para discordar, para ter fraquezas que vocês talvez reprovem, mas também para amar. Se você está consciente do seu desejo original e depois da frustração, e depois do que faz por causa da frustração, e depois da tentativa de forçar os outros,
você perceberá claramente que são apenas essas atitudes emocionais do inconsciente que impedem a livre dádiva do amor verdadeiro, e não o fato dela não ser suficientemente boa. Uma pessoa nessas condições está avançando no caminho. Esse texto está sendo muito oportuno para mim, que eu estou compartilhando com vocês. Cada pessoa tem a sua história, né? Eu, em especial, perdi a minha mãe aos 3 anos e meio de idade, e venho lendo esse texto, absorvendo, digerindo esse texto, porque a criança da gente, a criança que tem essa perda, né? A sensação, assim, de estar sozinha, a necessidade de buscar aprovação, em mim sempre foi um padrão, sempre foi uma tendência, e eu gostaria de compartilhar isso com vocês, né? Essa busca, né? Essa busca por aprender a deixar livre, aprender a deixar partir quem tem que partir, ficar quem quer ficar e manifestar o amor das pessoas, deixar as pessoas livres para manifestar o amor delas em relação a gente quando e como elas quiserem. Isso muitas vezes é um desafio, já foi um desafio maior para mim. Eu não vou falar que ainda não sinto, ainda não me sinto um pouco desafiada conforme a circunstância, e por isso vim trazer esse texto aqui também como uma forma de estudo, porque acredito que quando a gente lê, a gente estuda, a gente também tem essa oportunidade de ir firmando, enraizando um pouquinho mais esse aprendizado. Vamos examinar melhor outro aspecto do processo interior universal que acabei de descrever. Vocês querem ser amados e são relativamente incapazes de amar, pelo menos não com a intensidade com que querem ser amados. Este amor se expressa melhor apenas quando o outro age corretamente. Portanto, vocês exigem algo que não estão dispostos a dar. Exigem amor incondicional. Esperam que o outro os compreenda tão bem que seja capaz de amá-los, apesar de suas falhas e de suas várias fraquezas. Não percebem que com essas fraquezas, sem querer, vocês magoam e decepcionam os outros, assim como estes muitas vezes, sem querer, magoam e decepcionam vocês por causa das fraquezas deles. Vocês precisam ser entendidos e amados apesar disso, mas não estão dispostos a agir na recíproca em relação às fraquezas dos outros. Esta exigência não verbalizada e inconsciente é injusta. Ela equivale a orgulho, pois vocês reivindicam uma posição especial que não querem conceder aos outros. Esta posição é altamente subjetiva e, portanto, irrealista. E essas atitudes afetam o outro com mais força do que vocês poderiam imaginar neste momento. É fácil perceber que vocês não lucram nada com essa atitude. Assim, é necessário aprender a amar, pois só então o efeito deste sentimento sobre os outros fará com que eles lhe deem amor. Para aprender a amar, o primeiro passo é eliminar a subjetividade. Entre muitas outras coisas, o amor é objetividade. A subjetividade gira em torno de si mesma. E amor e egocentrismo não podem coexistir. Todos vocês sabem que o amor não pode ser forçado. Ele cresce organicamente à medida que os obstáculos são superados. O egocentrismo e o subjetivismo são os maiores entraves para dar e receber amor. Subtítulo: A disposição para o amor. Nenhum ser humano é totalmente capaz de amor real e de objetividade real, mas existem gradações. Na medida em que observam esta falta de objetividade, vocês ficam mais objetivos.
e assim chegam mais perto da capacidade de amar. A capacidade de amar aumenta constantemente, acompanhando a disposição de amar. A disposição para o amor, por sua vez, cresce proporcionalmente ao desaparecimento do medo de não ser correspondido, ou pelo menos não exatamente da forma ou na velocidade desejadas. Reconheçam o pavor que desperta uma pequena ofensa ou decepção. Então eu me sinto um pouco tocada, um pouco emocionada aqui com essa leitura, porque realmente é de grande valia para todos nós. Tomar um tempo aqui para respirar, gente. Vem uma emoção. Que cada um que estiver nesse texto aqui junto comigo agora possa respirar um pouquinho também. Criar espaço para essa lacuna que está acontecendo aqui agora, para acolher essa emoção que vem. Essa dor dos momentos que nem sempre a gente é amado como quer. Ai, cada um acolher aí, né, sua dor, porque a gente não é essa dor. A gente com certeza não é essa dor, a gente precisa entender que a gente também não tá sozinho. E que dar liberdade ao outro é melhor do que ficar, muitas vezes, como pedinte de amor, né? Não no orgulho, mas no valor de si mesmo, no lugar de valor de si mesmo. Porque existe aquela outra vertente, né? De jeito nenhum eu vou dar o braço a torcer, né? Essa é a face do orgulho. A gente ainda tá vindo essa emoção. Não é porque uma mãe morreu, ou não é porque em algum momento a gente foi colocado de castigo na infância, ou levou um couro, ou levou um não de um namorado, de um relacionamento. Não é por essa dor que fica, mas pelo que a gente olha e pelo que a gente é capaz de acolher. Porque o outro não vai acolher as nossas dores. Nós precisamos criar recursos. Quando eu respiro, eu jogo essa dor, essa respiração, os pontos de dor. Se porventura vocês também sentirem ao acompanhar esse texto comigo, que vocês possam respirar nos pontos de dor de vocês e acompanhar. Ser presença para essa dor. É diferente de simplesmente a gente chorar, de simplesmente ficar triste. É aprender a se acolher. Reconheçam o pavor que desperta uma pequena ofensa ou decepção. Gente, eu tô lembrando. Aqui situações que têm me ocorrido.
às vezes onde eu mando uma mensagem de celular e a mensagem não é lida exatamente naquela hora, ou passa-se 1 hora, 2 horas, às vezes passa-se um dia, e às vezes eu me expus naquela mensagem e não tenho uma resposta. E o medo, o pavor de ser mal compreendida, de ser mal interpretada, muitas vezes me leva, às vezes, a deletar essas mensagens. Então fica aqui essa pergunta, até onde a gente está tendo medo de ser a gente mesmo. De bancar aquilo que às vezes a gente quer falar e a gente fica cheio de dedo, pesando, se criticando a nossa forma de falar, com medo cada vez mais de nos expressarmos. É interessante porque depois de eu poder expressar um pouco a minha emoção aqui com vocês, eu estava vendo que eu comecei a fazer a leitura desse texto, uma fisionomia muito triste, transparente, de uma forma muito transparente e triste. E agora, após conseguir me acolher um pouquinho, eu pelo menos me percebo com a fisionomia um pouco diferente do início. Eu não sei se vocês percebem. Parece que ficou um pouco mais leve, mesmo que possa voltar a doer. Vou começar de novo esse parágrafo. A capacidade de amar aumenta constantemente acompanhando a disposição de amar. A disposição para o amor, por sua vez, cresce proporcionalmente ao desaparecimento do medo de não ser correspondido. Ou, pelo menos, não exatamente da forma ou na velocidade desejadas. Reconheçam o pavor que desperta uma pequena ofensa ou uma decepção. Ao voltarem a visão interior para esta direção, vocês certamente acabarão percebendo que o terror é totalmente ilusório, como a imaginação exagerada. Por causa disso, vocês relutam em amar. Portanto, a capacidade de amor fica constantemente diminuída e paralisada. A gente está tendo cada vez relacionamentos mais restritos. E por dificuldade da gente estabelecer um contato com a gente mesmo, com as nossas dores, com as nossas expectativas. Quando vocês tiverem adquirido a capacidade da visão objetiva e imparcial, não haverá possibilidade de serem feridos pelos instintos doentios dos outros. Vocês já não precisarão manter o equívoco de que a tendência masoquista é uma prova de amor. Ficarão livres da ilusão de que qualquer desatenção, mágoa ou decepção é uma tragédia contra a qual é preciso se proteger. A gente vai, às vezes, criando escudos de proteção, por medo de decepcionar os outros, por medo de ser decepcionados, de magoar, de nos sentirmos, de poder magoar alguém também. Recapitulando tudo que foi lido aqui até agora. A solução para o problema de saber dar e receber amor, esse resumo que a gente vai estar trazendo aqui agora, ele é incluindo a parte 1, parte 2 e essa parte 3 que a gente está lendo. Desse texto, O Desejo Válido de Ser Amado, de Eva Pierrakos. Recapitulando, a solução para o problema de saber dar e receber amor exige que vocês reconheçam, 2 pontos. Reconheçam 4 coisas. 1. Recapitulando, a solução para o problema de saber dar e receber amor exige que vocês reconheçam 4 aspectos. 1.
As emoções substitutas, cujo objetivo é sutilmente forçar os outros ao amor. 2. A percepção subjetiva encoberta pelas reações emocionais que impedem que vocês amem. Subjetividade, gente, é quando a gente justifica muito. Objetividade é quando a gente está mais solto, faz o que precisa ser feito. 3. O mundo ilusório, onde vocês têm pavor da rejeição. 4. Só um instantinho. 4. O efeito de tudo isso sobre a personalidade e o ambiente de vocês. O pleno reconhecimento destes elementos exige tempo, perseverança e muita vontade de enfrentar tudo que está dentro de vocês, sem reservas. Quando a verdade dessas palavras adquirir vida dentro de vocês, estes elementos e essas atitudes fatalmente começarão a mudar de modo gradual, lento, porém constante. Com essa disposição, aumentará a capacidade de amar. Vocês saberão discriminar o tipo de amor que desejam dar aos outros e não ficarão perturbados ao perceber que não recebem o amor de todas as pessoas conforme as exigências da nossa criança interior. Essa criança interior ferida, né, gente? Porque a criança interior saudável é aquela criança criativa que nos leva a viver a alegria, o prazer, sem culpa, sem medo, né? Então, me perdi aqui. O pleno reconhecimento desses elementos exige tempo, perseverança e muita vontade de enfrentar tudo o que está dentro de vocês sem reservas. Quando a verdade dessas palavras adquirir vida dentro de vocês, estes elementos e essas atitudes fatalmente começarão a mudar de modo gradual, lento, porém constante. Com essa disposição, aumentará a capacidade de amar. Vocês saberão discriminar o tipo de amor que desejam dar aos outros e não ficarão perturbados ao perceber que não recebem o amor de todas as pessoas conforme as exigências desta criança interior. O fato de uma pessoa não amar ou não aprovar vocês já não constituirá uma tragédia como agora, quando essa percepção é de cunho emocional. Quase finalizando, gente. À medida que vocês crescerem e amadurecerem, o fato de não serem amados ou de não receberem aprovação não causará perturbação. Por isso, não trará à tona o que há de pior dentro de vocês. Vocês saberão encarar as decepções da vida com uma certa serenidade. Serão capazes de entender e enxergar objetivamente, sem distorções, as pessoas que os irritam. Esta será a realidade emocional profunda de vocês e não uma realidade superficial ou artificial. A gente pode enxergar as pessoas que os irritam, ou nós também quando fazemos isso, e dar a liberdade, né? Podemos escolher ainda assim amar aquelas pessoas, porque a gente já não está esperando tanta perfeição delas, né? E podemos também escolher colocar os nossos limites de uma forma assertiva, né? Que o treino vai nos ajudar. Que essas palavras possam ser o início de uma nova fase, de um nível mais profundo para todos vocês. Rezem por uma compreensão mais profunda das palavras que proferi. Sejam abençoados em nome do mais sagrado. Vão em paz.